Eu sou o professor Jefferson Sampaio, seja bem-vinda e bem-vindo à aula de objetividade e concisão na comunicação profissional. Para você que está nos acompanhando, eu estou utilizando como base de conteúdo o manual de redação da Presidência da República e com base nesse manual, pensando a comunicação profissional não só no âmbito da administração pública federal, mas também nas corporações, nas organizações que de algum modo interagem aí com o serviço público em diferentes instâncias. Isso acontece porque no Brasil tem muito essa coisa do privado com o público se relacionando com uma certa frequência. E esse padrão o padrão estabelecido no Manual de Redação da Presidência da República acaba sendo utilizado para além do serviço público. Então, o que é objetividade? Seu objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem volta, sem redundância, sem enfeites, sem firulas, ok? Tá aqui a minha informação, eu foco nela, não fico rodeando. Para conseguir isso, é fundamental que você que está escrevendo, o profissional de secretariado, ou quem está escrevendo essa comunicação, saiba de antemão qual é a ideia principal que você quer apresentar no documento e as secundárias. Porque aí você pode tanto construir partindo da ideia central e apresentando argumentos que reforcem essa ideia, ou você pode trazer os argumentos e depois vir com a ideia central. Quero solicitar a caneta. Então, eu posso fazer uma contextualização da importância do uso, da importância desse instrumento, ou eu posso, e depois vir com um pedido, com a ordem direta, ou eu posso já vir, solicita-se canetas para o setor tal. E aí eu posso explicar o motivo dessa caneta, ok? Ou apresentar porquê da caneta, não, mas da necessidade, da importância da caneta para aquele setor. Tranquilo? Em alguns órgãos não precisa. Isso aqui é um exemplo bem simples, tá? É claro que não, isso aqui é o de menos. Você vai solicitar caneta, você vai direto. Normalmente não tem nem que mandar uma comunicação. Mas é só para vocês terem essa ideia de que eu posso tanto vir com a solicitação e depois explicar, ou começo explicando e depois venho com a solicitação. Bem, o que é concisão, então? A concisão ela está relacionada a essa ideia de que conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras, sem, reitero, sem firulas, sem enfeites. Não se deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento, não é essa a questão. É sim a questão de evitar redundâncias. Novamente repetimos isso. De ficar ali, ó, remoendo o mesmo assunto, a mesma fala. Não se deve eliminar informações, passagens importantes, substanciais do texto, ok? Pensando somente em reduzir o tamanho. Não é essa a questão, só reduzir o tamanho, mas evitar redundância. Trata-se, então, exclusivamente de excluir palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentam ao que foi dito. Vamos ver um exemplo? Para vocês entenderem melhor sobre isso. Olha um exemplo de mau uso na comunicação oficial. Apurado com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acriana, verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada pela Lei nº 11.662 de 2008. Não satisfeita, inconformada e indignada com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando 5 horas a menos que em Greenwich. Então aqui eu tenho informações excessivas, expressões excessivas, palavras que podem trazer mais de um significado, por exemplo, ali os termos efusiva, indubitável, né? E aí ali dentro também tem expressões muito coloquiais, inconformada, indignada, que acaba trazendo essa mensagem mais coloquial do dia a dia e que podem ser evitadas para deixar o texto mais fluido. Então, olha um exemplo de. Vamos fazer a reescrita desse texto para deixá-lo mais objetivo e conciso.
Apurado o resultado da consulta à população acriana, verificou-se que a maioria da população manifestou-se pela rejeição da alteração realizada pela Lei nº 11.662 de 2008. Não satisfeita com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando 5 horas menos que em Greenwich. Então, passei a informação de modo direto, objetivo, trazendo todas as informações, mas sem evitando essas redundâncias desnecessárias. Muito que bem, espero que você tenha gostado. A próxima aula é sobre coesão, coerência e pessoalidade. Se você ainda não tem um aplicativo Sampere Secretarial Concept baixado aí no seu smartphone, faça isso agora mesmo e venha fazer parte deste time, fazer essa Executive Education e ter acesso à sua certificação gratuitamente. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula.